Então eu creio que o que eu passei foi uma prova, louvado seja o nome de Jesus, né? Há muitos dias lá, muito tempo, 2014, eu vinha sentindo algumas dores, certo? E eu, infelizmente, eu negligenciei, né? Sentindo essas dores, eu comecei apenas tomar remédio, né? E a dor passava um pouco e eu continuava sem procurar um médico. Eu até fiz, irmãos, uma colonoscopia, né? Mas infelizmente não deu para saber o que eu tinha, porque o tratamento que eu fiz, o procedimento, não deu certo. Eu não fiz direito e não deu para ver o que eu tinha. Mas como a dor cessou, né? Eu deixei para lá, né? E fazer que nem o outro, empurrando com a barriga, né? Mas quando chegou no ano de 2021, irmão, era um tempo muito já de tribulação, onde já estava acontecendo algumas tragédias na minha família. Foi no dia 4 de setembro de 2021, o meu irmão, houve uma tragédia com ele, ele foi atropelado por uma caçamba ali, né, ali perto da Cefaz, ali no Jabuti, e ele veio a falecer, né? Uma caçamba passou, infelizmente, por cima da cabeça dele, e ele veio a falecer. E 3 dias depois, irmão, houve outra tragédia. A minha sobrinha, sua filhinha, e o homem que via com ela foi executado lá no Catu, um interiorzinho que tem no Horizonte, né? Foi executado dentro do carro, os 3, por bandidos. E ao saber dessa notícia, houve muito alvoroço, né, na minha família. E nessa noite, quando eu soube da notícia, eu estava jantando, fui lá para fora. E nessa noite, eu comecei a sentir as dores, né? Umas dores fortes, né? E essas dores não cessavam. Então eu comecei a tomar remédio, passei a noite sentindo dores. No outro dia eu fui trabalhar, sentindo dores. E lá, meu irmão, eu fui no médico, né? E lá o médico passou um remédio para mim, me deu um remédio e eu voltei para o setor. Mas quando foi negócio de 10 horas, a dor aumentou de novo. E eu voltei lá de novo. E nesse período, o médico já tinha descobrido que tinha acontecido algo, né, na minha família. E achou que eu estava passando por um problema psicológico, né? E me deu 3 dias para ficar em casa. E eu então fiquei em casa, mas sentindo dores, né? E tomando remédio e nada dessas dores passar. Depois de 3 dias eu voltei de novo para o trabalho. Assim que eu cheguei no setor, voltei para a enfermaria, né? E lá não tinha médico, então me encaminharam para o Hospital Antônio Prudente. E lá eu passei o dia todo, cheguei lá bem cedinho, saí de lá 9 horas da noite fazendo exame, né? E então quando eu fiz os exames, que fui mostrar o médico, né, eu tive que procurar um oncologista, né? E ele olhou meus exames e disse: "Seu Raimundo, infelizmente você está com um tumor no intestino, e esse tumor ela se espalhou e alcançou 4 órgãos seus, né? E você vai ter que passar por uma cirurgia e com tudo indica que você vai ter que usar bolsa, né? E essa cirurgia é muito delicada, né? Então aí começou, meu irmão, o meu vale, né? Aí começou o vale. Começou a minha luta pela cura, né? Só que o médico marcou para o dia 5 de novembro. Nós estávamos em setembro, né?
E de lá para cá, daqui para lá foi uma luta muito grande, eu sentindo dor, ia para o hospital, voltava, né? Eu ia para o Antônio Prudente, ele voltava comigo para trás. Mas graças a Deus, Deus colocou no meu caminho, uma sobrinha minha, que ela também é cristã, né? Dessas arretadas, dessas que, né? Que não fica calado quando vê que a coisa está, né, negligenciada. Ela foi lá e pediu que me internasse, e eles não quiseram me internar de jeito nenhum. Foi preciso ela ameaçar, dizer que ia chamar a reportagem, né? Então, eles conseguiram lá e me deixaram internado, né? Isso já depois, já em outubro já. Aí eu fui, mandaram eu lá para o hospital que fica no Maracanaú, né? E lá não tinha oncologista, né? Então eu passei 3 dias internado lá, e depois, meu irmão, de lá eu fui para casa, né? No outro dia eu comecei a sentir dor, e voltei de novo para o Antônio Prudente, e lá minha sobrinha fez outra zoada, né? Então realmente lá eles colocaram eu, né, realmente no leito, né? E eu fui internado. Foi os dias de treva para mim, irmão. Foi dia de sofrimento, dia de dores, né? E a dor só passava se eu tomasse a morfina, né? Porque de tão forte a dor era. Porque eu cheguei no hospital aos gritos, né? Então, eu passei alguns dias lá até chegar o dia da minha cirurgia. E depois da minha cirurgia, aí foi que a prova começou, meu irmão. Aí que as provas aumentou, né? Depois de operado, foi 7 horas de cirurgia. E depois fui para a UTI. E lá fiquei 4 dias na UTI, lutando, né? Cheio de aparelho, né? Angustiado, triste, né? Longe da minha família, longe dos meus irmãos, dos meus amigos, preocupado. E eu estava tão sem força que a única coisa que eu dizia, que eu pedia a Deus, era a sua misericórdia, né? Porque eu não podia falar, né? Eu não podia falar. Mas assim mesmo, Deus estava ouvindo a minha oração, irmão. E muitos irmãos orando por mim, creio eu. Porque na situação que eu me encontrava, muitos diziam que eu não voltava para casa vivo, né? Pessoas do meu trabalho, da minha família, diziam que eu não voltava para casa vivo. Porque a cirurgia alcançou o intestino grosso, o intestino fino, o intestino delgado e o pâncreas, né? Então era muito sério. E segundo o médico, foi a maior cirurgia de intestino que ele tinha feito, né? E foi muito complicado. Então, graças a Deus, né, no leito da enfermidade, Deus me sustentou, né? Diante da situação que eu me encontrava, preocupado com conta, preocupado com a minha casa, né, com a minha família, né, com meus irmãos. Mas Deus estava trabalhando de tal forma que até hoje a gente fica imaginando, né, o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso, né? E Deus, ele não tem deixado faltar nada, irmão. Nesse período, né, irmãos se mobilizaram, irmãos da nossa igreja, da IAP, irmãos de outras igrejas, irmãos do meu trabalho, né, pessoas que não me conheciam. Irmão, Deus é tão maravilhoso que não faltou comida, não faltou dinheiro, não faltou remédio, não faltou oração. Os irmãos estavam realmente orando por mim. E na minha enfermidade, os meus irmãos, tenho certeza que eles clamavam a Deus para Deus me curar. Louvado seja o nome de Jesus. Tem até um versículo, irmãos, aqui da palavra de Deus, louvado seja Deus, que eu li depois que eu cheguei, louvado seja Deus, do hospital. Eu me comparei com esse versículo, Gálatas 4, versículo 14, que diz assim: e não rejeitaste, nem desprezaste isso,
que era uma tentação na minha carne. Antes, me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Louvado seja Deus. Os irmãos me receberam de bom grado. Os irmãos se preocuparam comigo. E não faltou nada, irmão. Porque a palavra de Deus diz que nunca havia um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não precisou botar nas redes sociais. Não precisou colocar em rádio. Não colocar, louvado seja, nem mandar notícia para ninguém, porque Deus, Ele agiu de forma poderosa na minha vida, irmão. Louvado seja Deus. E tudo isso que estava acontecendo na minha vida, creio, porque Deus estava me provando, louvado seja o nome de Jesus. E as provações de Deus não são para nos destruir, mas são para nos edificar, para aumentar a nossa fé. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. É para aumentar a nossa esperança em Deus. Louvado seja o nome de Jesus. É para moldar o nosso coração, para moldar a nossa fé, para santificar mais a nossa vida, para que nós venha crer que Deus é conosco, que Deus não abandona os seus servos em situação nenhuma. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Mas a minha enfermidade, a minha prova não chega aos pés, nem a metade dos pés do que passou o nosso irmão Jó. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é maravilhosa. E Deus, quando vai provar, Ele não avisa. Porque nós já lemos a palavra e sabe que Deus é um Deus que prova. Nós sabemos que Deus não falou nada para Jó. A Bíblia diz, em Jó capítulo 2, versículo 1 e 14, que veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam, e a jumenta pastava junto a eles. Ou seja, tudo estava bem, tudo estava tranquilo, tudo estava a mil maravilhas. Louvado seja o nome de Jesus. Mas de repente, deram sobre eles os sabeus e os tomaram também aos moços e feriram a fio de espada. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E o servo diz: eu escapei para trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as tuas ovelhas, os teus moços, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenados os caldeus, 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram a fio de espada. Só eu escapei para trazer as novas. Estando ainda este falando, veio outro e disse: louvado seja Deus, os teus filhos e tuas filhas, estavam teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de teu irmão primogênito. Eis que um grande vento sobreveio dalém do deserto, e deu dos 4 cantos da casa, que caiu sobre o jovem, e morreram. Só eu escapei para trazer as novas. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui nós vimos a tão grande prova que Jó passou. Mas por que que ele passou por essa prova? Será que foi porque pecou contra Deus? Não. Foi para provar a Satanás que Jó amava a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Jó, nessas 3 situações, em 3 situações, estava tudo bem para Jó ainda, porque Jó apenas tinha perdido algo material. Mas quando chegou nos filhos que a qual morreram, a palavra de Deus diz: então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça, se lançou em terra
e adorou. Louvado seja o nome de Jesus. Aí onde eu pergunto, o que faria você, meu querido irmão, no momento de tribulação, no momento de provação que a qual já passou? Qual a tua atitude diante de uma prova dessa? Qual a sua atitude? Louvado seja o nome de Jesus. Você blasfemaria de Deus? Você abandonaria sua fé? Você se tornaria um incrédulo? Você se tornaria um ateu por passar por tão grande prova? O que você faria? A Bíblia diz que Jó adorou a Deus, louvado seja o nome de Jesus, e disse: "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome de Jesus." A missão do diabo, meu irmão, é tentar, louvado seja Deus, é destruir, louvado seja Deus. A palavra de Deus diz em João 10:10, o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Louvado seja o nome de Jesus. E quando você, meu irmão, minha irmã, estiver passando por uma situação, estiver passando por prova, louvado seja Deus, se espelhe no nosso irmão Jó, porque ele, louvado seja Deus, foi um homem que a qual temia Deus. A palavra de Deus diz que Jó era um homem íntegro, temente a Deus, e se desviava do mal, louvado seja Deus. Jó foi provado porque ele era um homem justo diante da presença de Deus. A palavra de Deus diz que ele era um homem, louvado seja Deus, irrepreensível. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. E Jó foi tentado pelo inimigo. Talvez você pergunte qual a diferença de tentação para aprovação. A aprovação, louvado seja Deus, é um teste de Deus. É Deus lhe testando para que a tua fé seja moldado, o seu caráter seja moldado, para você ser edificado diante da presença do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. É que nem eu estava dizendo, a nossa fé, ou a nossa aprovação, não é para nos destruir. Louvado seja o nome de Jesus. A aprovação que Deus permite é para nos edificar. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então Jó, ele passou por quatro situações. O inimigo tentou Jó em 3 áreas: familiar, na saúde, louvado seja Deus, e financeiro. E ele usou essas 3 situações para atingir a espiritualidade de Jó. Mas Deus não prova o seu servo além daquilo que ele pode ser provado, meu irmão. Louvado seja Deus. Quantas pessoas têm desistido dos caminhos do Senhor por ser provado? O que eu quero dizer também é que Deus, ele não prova o ímpio, Deus prova o justo. Porque a palavra de Deus diz, louvado seja Deus, em Salmo 11:5, o Senhor prova o justo, porém o ímpio e ao que ama a violência aborrece a sua alma. Então o ímpio, creio eu, meus irmãos, que Deus permite na vida dele as consequências dos seus erros, do pecado. Mas o justo não. Deus prova, Deus testa. O inimigo das nossas almas, ele tenta para fazer você pecar. Louvado seja Deus. Mas as provações de Deus
é para te edificar. Há uma diferença. Presta atenção que a palavra de Deus diz que Deus faz o seu servo passar pela prova. Não diz que eles vão ficar na prova, mas passar pela prova, passar pelo vale, significa dizer que ele não ficará prostrado ao meio ao deserto. Louvado seja Deus, ao meio às provações. Deus, louvado seja Deus, tem algo maravilhoso após, louvado seja Deus, as provações. Louvado seja o nome de Jesus. Glorificado e exaltado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Deus jamais, meus irmãos, vai provar um servo seu para ele desistir da luta, para ele desistir da batalha, para ele desistir dos caminhos do Senhor. Não, muito pelo contrário. O nosso Deus é um Deus, louvado seja Deus, de misericórdia. A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor é de geração a geração. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus ainda em Jó, na segunda fase do sofrimento de Jó. Eu quero ler aqui do começo do capítulo 2. No outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade. Aleluia. Mesmo depois do que Jó passou, ele ainda retém ainda a sinceridade a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa, então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará por sua vida. Porém, estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida, porque o inimigo pode até tocar na carne, mas na vida do servo de Deus ele não pode tocar. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retém a tua sinceridade, amaldiçoa teu Deus e morre. Porém ele disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Aí nós vimos a obediência de um homem, louvado seja Deus, que a qual fazia a vontade do Senhor. Ah, meus irmãos, show de nós passamos por uma situação dessa, por uma prova dessa, louvado seja Deus, porque Jó era o homem mais rico do Oriente, ele tinha tudo na vida, louvado materialmente,
diferente, louvado seja Deus. Mas o que era mais importante para Jó, louvado seja o nome de Jesus, era a sua família. E o diabo, louvado seja Deus, com as suas tentações, ele fez com que todo esse mal acontecesse, destruiu seus bens, louvado seja Deus, roubou seus bens, sua família e sua saúde, louvado seja Deus, mas não destruiu a fé de Jó, louvado seja Deus, porque Jó era um homem fiel a Deus, era um homem temente a Deus, louvado seja Deus. A Bíblia diz que ele era íntegro, louvado seja Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Deus sabia, irmãos, que o amor de Jó era verdadeiro, louvado seja Deus. Deus permitiu o sofrimento de Jó para provar que o amor de Jó era verdadeiro, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja Deus. Veja, quando Jó, no capítulo 20, levantou, rasgou seu manto e a cabeça lançou-se em terra, louvado seja Deus. Ele se humilhou na presença do Senhor, para se cumprir, meus irmãos, o que está escrito, louvado seja Deus, em 1 Pedro 5,6, que diz: humilhai-vos por debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja Deus. E Jó se humilhou, rasgou o seu manto, rapou sua cabeça, em gesto de humilhação, de sofrimento. Jó estava passando por angústia, Jó estava numa situação que até a sua própria mulher mandou ele amaldiçoar a Deus, mas a Bíblia diz que Jó não pecou, louvado seja o nome de Jesus. Jó foi firme na sua fé. A fé de Jó é uma fé inabalável, louvado seja o nome de Jesus. Deus deu o escape a ele, Deus honrou a ele e mudou a sorte dele. A Bíblia diz que Deus deu a ele tudo em dobro, louvado seja o nome de Jesus. Se Jó tinha 500 jumentas, Deus deu 1000. Se ele tinha 500 bois, Deus deu 1000. Se tinha 1000 camelos, Deus deu 2000. Se ele amava seus filhos que morreram, ele amou mais 10 filhos que a qual Deus lhe deu, louvado seja Deus. E assim Deus mudou a sorte de Jó. Apesar de os amigos que a qual Deus tinha enviado para ajudar lhe acusavam que ele estava passando por tudo isto por causa de pecado, louvado seja Deus. Mas Deus não prova o que está em pecado, Deus prova o que é justo. Deus prova para que a nossa fé seja edificada nele. E há algumas situações, sim, louvado seja Deus, que Deus nos prova, porque muitas vezes nós levamos dentro de nós ainda a maldade, muitas vezes levamos dentro de nós a desobediência à palavra de Deus, muitas vezes desobedecemos ao Senhor com nossas atitudes, com nossos pensamentos, com gestos, louvado seja o nome de Jesus. Então Deus, Ele faz com que nós venha cair em si, meus irmãos. Quando você passar por alguma prova, saiba que é Deus moldando o teu coração, é Deus querendo santificar a tua vida, é Deus querendo que você seja fortalecido. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus.